morais imperativos, né, dessa autoria colaborativa, o que ele problematiza a noção de autoria. Uma delas é a questão da credibilidade, que a gente começou a falar aqui. Né? Então, a figura do autor individual é abalada, que foi o que eu introduzi também. Né? E os contornos da obra também são borrados, quer dizer, e especialmente pela internet também, né? Porque antes você tem um livro, o livro mais ou menos está fechado, por mais que tenha uma obra aberta, mas hoje em dia isso vai muito mais além, porque na internet a obra pode estar sempre sendo ainda com acréscimos, né? A Wikipédia é um exemplo disso, né? De como ela está sempre crescendo, sempre dá até o sentido de cada verbete, né? E desafio da propriedade intelectual, que é o tema ali que a gente começou abordando. Pode ir. Então, é o que eu falei, né, a questão da disputa, né, hoje em dia. Né? Então, a produção está cada vez mais em rede, uma distribuição também tendendo a ser mais aberta e, ao mesmo tempo, sofrendo essa pressão aí, que a gente não pode esquecer, né, da propriedade intelectual. Então, exemplos dessa abertura, que também a gente vai abordar mais na próxima aula, que a gente vai falar de produção P2P, né, é o Wikipedia, né, enciclopédia que todos podem editar, o Linux, que é um sistema operacional que foi que eu trabalho assim, mais nesse sentido, que o Linux teria trazido esse modelo autoral, né? Foram esses programadores que começaram a construir um sistema operacional de forma colaborativa, aberta, com base no código aberto, né? Da Microsoft é um segredo, né? Um código fechado, só quem trabalha lá é que pode saber como é que aquele código foi construído. O Linux não, ele é aberto, então vários, centenas de programadores trabalham nele e com isso vai havendo uma melhoria o tempo inteiro, né? Porque vão sempre testar, o programa está sempre sendo testado, vários programadores do mundo inteiro vão sempre tentando melhorar e descobrir e criar novas funcionalidades, então ele está sempre crescendo e ele é o que a gente vai começar também na próxima aula, né? Ele é o mais seguro de todos os bolsas de valores e vários aplicativos, precisa de muita confiabilidade, né? E as redes P2P, né? De distribuição de conteúdo, especialmente de cultura e de conhecimento também. Então, no meu trabalho, para pensar a autoria, eu me baseei na obra do Foucault, especialmente nessa palestra dele, né, de 1969, onde ele questiona o que é o autor. Então, na verdade, essa palestra é um pouco uma resposta a um texto da Barthes, que é a morte do autor, que ele está falando, né? Ele colocava a morte do autor e colocava a vida da obra mais para o leitor, né? Como se colocou, se apropriaria essa obra. Aí o Foucault vai, então ele leva a questão da morte. É como se fosse assim, se trata da morte do autor, pensar então, o que é esse autor, o que é a autoria. E aí ele, como tudo do Foucault, né, ele vai trabalhar pela construção histórica, né, por que chegamos a isso, como é que era antes, e quais foram as possibilidades para que hoje a autoria tenha criado esse sentido individual que na década de 60 ele já estava sendo desconstruído, né? Não é? Essa desconstrução ela começou antes e a internet veio trazer, vamos dizer, mais condições de que isso se espraiasse assim, de uma maneira de começar a abalar mais toda a estrutura de distribuição, de produção e tal. Então ele vai propor o conceito de função autor para dar conta de pensar o que é autoria. Então, a função autor é, assim, uma característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade. Então, o autor é o que dá a forma ao discurso, dando unidade e coerência, e desempenha um papel na circulação do discurso na sociedade. Está além de atribuições pessoais. Então, não tem um caráter aí, então essa função toda, então vamos pensar através da história, né? Não tem um caráter universal, não é uma coisa que está dada, isso foi sempre assim, não, ela teve diferentes formatos, isso que dá consistência ao discurso, teve diferentes formatos e diferentes momentos da história, né? Então, uma coisa que é muito interessante, que ele vê que na Idade Média, os discursos médicos, para eles terem validade, eles tinham que estar atribuídos a alguém. Então, isso era verdade porque Hipócrates disse que, né,
E mais os textos literários não, eles circulavam, sempre que precisasse ter uma tradução de autoria. Então, quando eu fui estudar, né, eu vi que na Idade Média realmente não havia essa preocupação, assim, por vários motivos, de quem que era o autor. Valia mais assim, a obra em si. Quem é que tinha escrito, quem é que tinha modificado, isso não tinha muita importância. E aí, ele observa, lá no século XVII e XVIII, a situação se inverte. Os textos literários passam a precisar de relacionamento de um autor e os textos médicos não, como é hoje. Né? Você sabe de alguma, sei lá, definição da ciência ou da saúde, raramente você vai buscar quem é que foi cientista ou como é que foi o processo que você foi descoberto. Isso é referendado por outros mecanismos, né? Você sai no jornal, sai numa revista científica e aquilo que os pares reconheceram, mas você não há tanta importância de quem é que foi o autor. Mas para os textos de poesia ou de ficção, né, que ele diz, perguntar se há qualquer texto de poesia ou de ficção, de onde é que ele veio, quem escreveu, em que data, em que circunstâncias é parte do projeto. Né? Toda essa discussão também, né? O autor escreveu isso, qual é o projeto dele, qual é o sentido da obra, isso tudo surgiu a partir dessa época. Então, essa função autora ela vai variar, né? As maneiras como as obras são validadas, se a autoria é atribuída ou não, se ela é individual ou coletiva, se ela é nomeada ou anônima, né? Se tem alguém ali com uma assinatura ou é anônima. E aí Foucault vai se perguntar quais foram as condições que permitiram a emergência de algo como sujeito na ordem do discurso. Mas o sujeito ele vai estar ligado também ao autor, né? Você precisou identificar um sujeito, nesse momento também você vai precisar que tenha uma assinatura do autor. Então, na pesquisa que eu fiz, né, eu vi que na antiguidade não havia essa preocupação com o autor. Né? Então, quem é o autor da Ilíada ou do Odisseia? Então, isso era uma discussão que é na academia, né? A questão homérica. Então, tem uma linha que fala, não, realmente foi Homero, está lá na academia, foi Homero. Tem uma outra linha que defende que aquilo foi só uma compilação de obras que já existiam da cultura oral que Homero compilou. Se é que existiu Homero, ou que aquilo foi só uma chancela que foi dada dentro de uma compilação que foi feita pela cultura na época. E o poeta, ele era mais um repetidor, e ele poderia, como se diz, declamar uma poesia, ele poderia criar outras coisas ali, e essa criação dele poderia ser incorporada por outros declamadores, e tudo isso ia acontecendo normalmente. Ele poderia ter, sim, alguma fama por ser um bom declamador, mas nunca por ter sido aquele que acrescentou esse ou aquele verso, criou isso ou aquilo. Era mais pela performance dele que ele poderia ter alguma notoriedade, né? Então a obra nesse sentido também era fluida e era comum, porque a poesia estava ali, todo mundo podia se apropriar e se apropriar mesmo dela, criar outras coisas, tirar coisas. E o texto, no caso, pertencia a todos e a ninguém. Também tinha coisa da oralidade, né? Exatamente. Era uma produção muito mais oral. Acho que ela pediu para. Mas aí existia, nessa época, a figura das musas, né? Então havia um entendimento de que aquilo que o declamador estava criando, ele estava recebendo de inspiração dessa figura das musas. Era uma coisa transcendente, né? Então a musa corporificava uma tradição da poesia oral. Então era como se aquilo assim, estivesse dentro da cultura, ele não estava fazendo uma coisa transgressora, ele estava como que, né, recebendo uma inspiração e a partir disso criando. Aí, no segundo momento, não é isso? Anda mais não. Não, ainda é aqui. Então, o Homero escreve que a musa é convidada a cantar a Ilíada e a recitar a Odisseia. Então, como se estivesse recebendo ali, né, uma inspiração. E de modo mais explícito, Hesíodo descreve o canto, não o meu canto, mas como algo que elas, né, as musas, ensinaram. E já na era medieval, a escrita interativa era através de comentários nas margens dos manuscritos. Quer dizer, na verdade não, estou falando da escrita, né? Continua na Idade Média. E aí mais ligado à parte da igreja, né? Do registro da crença católica. E aí havia uma autoridade religiosa que avalizava essa produção, que era auctoritas.
Então a escrita é um exercício coletivo de hermenêutica. Então era assim, um exercício de tentar entender aquele texto bíblico. Então nós várias interrogações. Não, é importante o trabalho dos copistas, que na era medieval eles copiavam, né? Não, antes disso, né? Eles copiavam o texto e às vezes, sei lá, omitiam partes ou acrescentavam partes. Então tem uma citação que eu não trouxe, que eu, se não me engano, não sei se também tem no texto básico, mas que aí é um Frei separando. O copista é só aquele que copia. O comentador é aquele que copia, mas acrescenta algum comentário. E o autor é aquele que coloca, que tem mais um pensamento seu e coloca citações de outras pessoas. Então são 4 nomeações diferentes, dependendo da função que ocupa ali naquela escrita, E geralmente também esses textos, naquela época, esses textos bíblicos, eles eram lidos. Funcionou? Como é que eu faço? Para cá. Eles eram lidos. Na ponta da parede. Da parede? Não, naquela parede. Tá. Eles eram lidos em curso, Então eram discussões públicas. Não dá para entender, mas é isso. Então os textos bíblicos eram lidos em público, então eram discussões públicas onde eram feitos esses comentários e alguns desses comentários eram acrescentados e havia essa instituição chamada autoritas, feitas pelos clérigos da igreja, que ia dizer, não, isso aqui está certo, isso pode entrar, isso aqui não, havia essa aprovação, E Deus era a fonte suprema da inspiração, o verdadeiro autor, tanto da escrita como das obras, das pinturas, tudo era, se na época da antiguidade eram as musas que eram as inspiradoras, nessa época medieval era a inspiração divina, E também os textos literários eram também sujeitos à criação coletiva. Então tem esse texto de Canterbury Tales, que há registro de que ele circulou e foram feitas um monte de remixes, sobre remixes é a maneira de dizer, mas que criaram outras obras com outros desdobramentos, sem ter que se ater àquela obra original. Então alguma semelhança com os projetos Wiki, quer dizer. Então o que eu quis buscar também é porque havia muito essa história, agora, na nossa época, as obras, nós estamos uma coisa interativa, uma novidade que nunca existiu, porque as obras antes eram fechadas, não é bem assim. Na verdade, na história, a interatividade existiu muito, mas aí essa interatividade ela foi interrompida em determinado momento, e agora ela voltou, com outra característica, aparente, Então, quando é que ela foi interrompida? Quais foram essas condições de possibilidade para que surgisse esse autor individual, Então, foi na modernidade. Aí o Descartes, que aí como uma resposta a todo o poder que teve a igreja, então começou a haver uma reação do pensamento, da racionalidade, trazendo o homem para o centro do poder criar o conhecimento, era do projeto do sujeito autônomo, o homem como o centro, não mais Deus, mas o homem podendo dar o sentido do mundo e dar mais racionalidade para todas as relações. Então o ser humano adquire autonomia para criar e saber por sua própria conta. E nesse contexto, a noção de autor como criador individual é fortalecida. E dentro da modernidade, o romantismo é que vai dar ainda mais força para essa ideia do autor individual. Então, o que havia antes era uma valorização daquele que conseguia copiar a natureza no quadro, copiar a natureza numa escultura, ou imitar coisas, fazer uma série de coisas iguais, a característica da capacidade de imitação, isso passou a ser desvalorizado, e passou a ser valorizado as habilidades subjetivas, a capacidade de alguém de criar algo de dentro de si que fosse único e original. E aí que surge a figura do gênio criador, dentro desse contexto do romantismo, que os poetas começam a defender a sua capacidade de criar algo único. Porque quando fala que começou a existir a propriedade intelectual na década do século XVIII, na verdade, isso foi voltado mais para os livreiros. Então começou a haver uma definição ali do território que aqueles editores poderiam ter um monopólio da publicação de determinado livro ali, não sei o quê, mas os
autores, eles não estavam nesse momento recebendo uma recompensa pelo seu trabalho. Aí no romantismo é que então os autores vão reivindicar, dizendo que não, que a alma do livro é a subjetividade deles, e por isso eles devem ser recompensados. Então tem essa fala, né, dessa escrita do Fichte, que ele vai defender que o pensamento de uma pessoa é uma coisa única, que ninguém tem um pensamento igual a outra pessoa. Né? E, então, por isso, você tem também que ter um direito, né, de propriedade exclusiva sobre o seu pensamento, sobre o que você cria a partir do seu pensamento. Então, isso predominou ali, surgiu nesse momento, e aí, nesse momento, é que o direito de autor vai a noção do direito de autor vai se conceber. E isso foi da passagem, né, do século XVIII para o século XIX, e logo em seguida já começam a surgir questionamentos. Mallarmé, né, que é o poeta francês dessa época, já começa a falar no poder generativo da linguagem, quer dizer, que a própria linguagem teria força de criação, que não era uma coisa subjetiva. Barthes vai se basear nele depois, para na década de 60 do século passado, questionar, falar na morte do autor, e que o texto seria um tecido oriundo de mil focos da cultura. E depois o Foucault, né, como a gente já falou, uma palestra que é um autor questionando essa autoria individual. Então, no contexto das redes, isso vai adquirir, né, uma proporção, uma dimensão muito maior, porque com a característica, né, da eletricidade, uma ampla conectividade, velocidade, cria uma outra dimensão perceptiva e cognitiva que a gente até então não tinha, né? A possibilidade de estar em contato com tantas coisas. A eletricidade. Isso aí quem fala é o McLuhan, né? Da eletricidade como uma característica, uma coisa da conectividade, da velocidade. Ele tem toda uma teoria baseada nisso. Então, quando eu fui estudar assim, o que era bem específico, né, da internet, a eletricidade é uma coisa específica e ela dá uma característica toda própria. Assim. Que a gente talvez nem perceba, mas se não fosse a eletricidade ali por trás, a gente não teria essa velocidade, nem essa amplitude de conectividade. Né? Então, no contexto, aí é o Leterkov, né? O contexto das redes cria um outro tipo de espaço que ele interliga de modo original, né, o espaço público e o espaço privado, favorecendo uma cognição compartilhada e um acesso à memória de todos. Né? Qualquer um que esteja online é de fato parte de um hipertexto mundial. A mente elétrica é verdadeiramente pós-escrita, no sentido que pode dar-se ao luxo de conhecer sobre si própria e sobre a mente escrita. Ela pode combinar o privado e o coletivo em uma única entidade, a conectiva, sem ameaçar uma outra. Isso também ele vai trabalhar, né, que na cultura oral era tudo no grupo, tudo no coletivo. Né? Então era como se você pensava um comum coletivo ali, tinha aquelas técnicas de memorização, né, das canções, dos contos, como tinha escrita, então era tudo ali um comum. Aí depois, na época da escrita, não, você passa por uma coisa individual, onde você sozinho no seu canto está lendo um livro. Né? Então você tem uma perspectiva mais de uma interioridade, barará. E que agora o contexto das redes, ele junta essas duas coisas. Porque ao mesmo tempo você está no teu espaço, né? Você não está nessa conexão comum, mas você tem acesso a um arquivo comum, né? A um repositório comum do qual você também participa, e no qual você também produz, você também acrescenta coisas. Então, tem um texto dele, quem tiver interesse, depois eu posso passar, ele está disponível online. Então, o que acontece? A rede vai colocar em contato atores sociais que permaneciam isolados. Né? Isso a gente vai conectar daqui a pouco quando a gente for falar de pesquisa científica. Né? Então, tornando possível a articulação de redes sociais de cooperação produtiva nas mais diversas coisas possíveis. Né? Desde a produção de cerveja, né? Da Wikipédia, da pesquisa científica, e na pesquisa científica também os próprios cidadãos podem participar, né? Participar, às vezes só ajudando a fazer pesquisa, mas às vezes também participando, ajudando a pensar qual pesquisa deve ser feita, né? E de que direção essa pesquisa deve tomar.
Então, no capitalismo contemporâneo, baseado no conhecimento e na inovação, a produção se dá em fluxo em rede. Então, no próprio capitalismo, hoje em dia, a dinâmica, né, do fluxo em rede está predominando. Então, por isso que, sei lá, eu ainda estou apostando que a propriedade intelectual ela vai acabar tendo porque esse fluxo, ele, mesmo para o próprio capitalismo, para a própria inovação que favorece as próprias empresas, é importante que as coisas estejam circulando cada vez mais rapidamente, para que possa cada vez gerar mais lucro nesse lado também. Né? Então, isso aqui, olha, é a capa do meu livro, e ela é baseada numa imagem que mostra uma rede de colaboração de trabalho de pesquisa de 2008 a 2012 sobre o tema do vírus da hepatite C. Cada um dos 8.500 pontos representa um único autor e as linhas entre os pontos representam as relações de coautoria. Os pontos maiores são de autores influentes. Então, você vê, uma pesquisa que ela só pode imaginar que ela vai incluir 8.500 autores se ela está usando os recursos da rede, para poder ter essa interrupção nesse nível, né? E um outro projeto que também é muito interessante é esse da Open Source Drug Discovery, que ela é patrocinada pelo governo indiano, foi lançada em 2008 para pesquisa colaborativa de medicamentos para doenças tropicais negligenciadas. São doenças que os laboratórios geralmente não dão muita atenção porque são doenças que afetam as populações mais pobres, então não vai ter muito retorno na venda de medicamentos. E hoje em dia tem mais de 7.900 participantes de mais de 130 países. Eles desenvolvem essa pesquisa e eles têm lá os termos de uso que, quando você acessa o banco de dados deles, você tem que se comprometer. O que você criar a partir dali, você vai ter que voltar para eles de graça. Você não pode chegar uma empresa e ali ver tudo que eles já pesquisaram, criar um medicamento, uma patente, e fechar essa patente e começar a vender lá com a marca deles, o preço deles. Então, tudo que eles criarem, eles vão ser obrigados, eles assinaram lá com o contrato por termos de uso, vão ser obrigados a voltar isso para o comum. Então, pensando então essa questão da o que é a autoria, né? Como é que a autoria é uma construção histórica, como é que a gente pode pensar em desmontar essa noção de uma autoria individual e proprietária. Então, voltando para a ideia do que seria então uma ciência comum. Né? Essa ideia de ciência comum ela tem que ser pensada por um pesquisador espanhol chamado Antônio Lafuente. Então, falando um pouquinho sobre ela, seria assim, então existe assim, hoje em dia, nesse modelo de pensar, a comunidade intelectual impede a evolução da pesquisa científica, inclusive na área de saúde, então tem um movimento grande que é de ciência aberta, né? De divulgar e tentar ganhar adeptos no mundo todo, é um movimento muito forte, para que toda pesquisa seja divulgada o quanto antes. Né? Que todos os seus dados de pesquisa você coloque online, para que outros pesquisadores de outros centros de pesquisa possam acessar a sua pesquisa. Isso, eu estou demorando muito para falar? Para que isso possa, enfim, evoluir mais rápido, né, em todos os sentidos da pesquisa. Mas aí o Lafuente vai um pouco mais além. Ele fala assim, mas vamos pensar então o que mais pode ser aberto. Não só aberto no sentido de não se preocupar tanto com a propriedade intelectual, né, de abrir as publicações e abrir toda a pesquisa, mas abrir a ciência também para outros sujeitos epistêmicos, né, outras pessoas que possam participar da geração, da criação desse conhecimento científico. Então, todos podem ser autores nesse sentido, inclusive quem não tem títulos acadêmicos, né? E não são exigidas credenciais para participar. A contribuição dos amadores e dos leigos é valorizada. E o que isso tem a ver com a ciência? Então, pensar uma ciência que esteja extramuros da academia e pensar, né, como o Milton estava falando, quanto que esses outros saberes teriam a fazer disso uma coisa mais rica, né? E mais produtiva, inclusive, né? Então, pensamento do Lafuente, né? O autor nunca foi a peça mestra da engrenagem que move a maquinaria científica, porque não é um autor individual, desde sempre é um autor dentro de contexto de grupos e a partir de pesquisas que já foram feitas antes, e então até assim pensando agora, então vamos além disso, abrir esse espaço para mais pessoas poderem participar, né? Então a ciência sempre manteve uma complexa dinâmica e vibrante relação com as pessoas, com os amadores, com os artesãos, com os ativistas e com os consumidores. E
aí ele pensa uma ciência que ela não seja, como eu falei, só aberta ou só pública, mas que ela seja feita entre todos, né? Que todos possam participar desse fazer de criar conhecimento. Considerar não só o conhecimento de experts, mas também o valor da experiência pessoal. Então ele traz aí vários casos, né? Eu elenquei alguns, mostrando como é importante a experiência dos afetados por doenças na pesquisa científica sobre essas moléstias, para não ficar só no laboratório, no meio acadêmico, mas ir ao encontro, né, das pessoas para verem. Eu acho que muitas pesquisas aqui com o Newton também estão passando por aí, né? Nesses blogs de pessoas com diabetes, né, essas outras coisas que estão sendo... as pessoas estão trazendo o seu conhecimento sobre o seu corpo. Isso o cientista não vai alcançar sozinho, né? E aí ele cita o caso dos eletrossensíveis na Europa, que eram pessoas que representam 3 a 5% dos europeus, e era uma enfermidade que não era reconhecida. Então você chegava no consultório, falava isso daqui e falava, você realmente é uma pessoa... Pessoas eletrossensíveis, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu também não tinha. Também nunca tinha falado. Tem que dar uma olhada nisso, hein? Então era a falta de adaptação dessas pessoas da vida moderna. Isso aí você tem um problema. Hoje um alérgico, hoje em dia também é meio assim, né? Você não consegue se adaptar ao meio ambiente. Mas como é que é essa enfermidade? Então, eles eram sensíveis às radiações de televisão, essas todas as radiações que a gente recebe no meio ambiente, rádio, de GPS, de celular. Eu acho que é muito cansaço. Não quer dizer, pode ser uma reação completamente diferente, não é choque. Não é choque. Eu digo, eu me balancei, mas estou ficando... O que eu me lembro de ter lido, não sei se era só eu fiz assim, mas não é que eles se sentiam muito exauridos, exaustos. Isso aí, é energia. É energia. Ao contrário, né? Ele ficava muita energia e ficava com pouca energia. Absorvia energia. Esse diagnóstico, como é que foi? Então, aí não foi reconhecido. Então, eles se seria Hã? que foi a nossa celíaca? A celíaca foi assim. Começou, ninguém aceitava que era uma doença, fizeram uma comunidade, começaram a se organizar, ou seja, os médicos começaram a entrar e assumir, e depois eles fizeram uma petição e o Ministério da Saúde reconheceu a doença. Isso foi assim aqui? Então, é a mesma coisa lá. Eles se reuniram e quando fizeram um documento, se afirmaram. Esse documento foi aceito e agora, hoje em dia, o sistema público de saúde de lá já atende essas pessoas. Porque antes não tinha nem o sistema de saúde não atendia, né? Porque não existe essas doenças, é psicológico, né? É alergia. É alergia, que é tudo que não se sabe. Não estou dizendo, é alergia, tudo que não se sabe. Quando não sabe, é alergia. Também é virose, né? Ou virose. Provavelmente uma doença muito medicalizada, né? Provavelmente deve ser todo relacionado não à medicação. Então, se for medicalizada, é mais difícil de você ter reconhecimento. Como é que é? Ela não foi, provavelmente, assim, ela não foi uma doença. Qual é o tratamento da doença? Você dá remédio? Não. Então, é mais difícil de reconhecimento da sociedade científica a partir do momento que você não tem uma medicação. Porque aí você tem que Não tem como monetarizar a coisa. Não tem como afirmar, né? O potencial da medicalização é muito forte, assim, definir. E até assim, dá uns medicamentos, sei lá, sem isso, que mascaram os sintomas, aí não sabe mais o que você tem, sabe? Não, deve tratar, pelo que tu está falando, deve tratar como é que chama isso? Prostração, como depressão. Até na depressão, não tem não, isso aí é uma doença, tem uma característica específica. Não tem essa doença, seja reconhecido, a reação do teu corpo seja reconhecida, né? A questão do corpo, ele trabalha muito com essa questão do corpo coletivo, né? Nesse sentido, né? O corpo dos afetados. Aí tem essa Brain Top Communities, com base na experiência própria das pessoas com alguma espécie de distúrbio psicológico. Então criaram uma base, um ensaio clínico, né, gigantesco em tempo real sobre a sua condição. Né? E entre eles, então, eles trocam informação e você se sente também mais reconhecido, apoiado, fica tendo acesso a um monte de informação que só aquela comunidade institucional, médica, você não teria, né? Outro, por exemplo, que ele cita, num outro sentido, é a luta dos afetados pela AIDS, para ter acesso a medicamentos no início da doença, né? Tem até aquele filme que ganhou o Oscar, o Clube de Los Angeles, né? Clube de compra Dallas. Compra Dallas, Ele criou
Uma coisa foi contrabandear, o tratamento não era aprovado. Foi um ativismo mesmo, assim, né? E aí nos Estados Unidos não tinha o tratamento. No México já tinha alguns tratamentos alternativos aos que estavam sendo testados ainda pelos pacientes e tal. E aí e na verdade você tinha que ser então um sujeito de pesquisa para conseguir o tratamento. E aí o cara formou uma grande rede de ativismo de não se submeter a esses testes que na época ainda não era o coquetel e tal, era só o AZT, eu acho, que é um medicamento que causava efeitos colaterais absurdos, né? E aí, então ele foi atrás desse outro tratamento e na verdade ele instalou um mercado negro de compra de medicamentos alternativos. Sobreviveu muito mais tempo do que Sim, ele sobreviveu muito mais tempo e conseguiu também ajudar outras pessoas HIV positivas, aliás, já idéticos na época, né, enfim, fazer o tratamento da doença, mas tudo sem ser o que estava legalizado pelo governo, que era a pesquisa da indústria. É muito legal, é um exemplo também assim, de ativismo mesmo e de luta política, porque depois disso eles tiveram que mudar a política de medicamento de AIDS nos Estados Unidos. E mostrar assim, a força, né, da população também de reivindicar os seus direitos, né? Você não é só um receptor das políticas prontas, né? Você também influi e tem que ser ouvido. Exatamente. Em termos de política, isso, né? Então, existem aí várias iniciativas no mundo todo, né, de cidadãos que se organizam também para monitorar o seu meio ambiente, né? A qualidade da água, do ar, dos alimentos. Então, tudo isso seria parte dessa ciência comum, né? Em que todos os cidadãos podem ser os autores dessa ciência, né? E ainda mais assim facilitado por essa dinâmica da internet, que a gente pode entrar em contato, né, com o mundo todo, saber, olha, aqui está acontecendo isso no ar, então pode criar um site, né, desses monitoramentos do mundo todo, poder ter uma coisa como como é que se diz? Com a mão, né, do cidadão, você tem confiança que aqueles dados que está fazendo é você, eles estão sendo manipulados por aquele interesse, né? Então a gente está vivendo essa época de poder ter uma grande mudança nesse sentido, né, de empoderamento, né, que se fala, do poder do cidadão, né? Então ele fala aí dos tecnocidadãos, né, que são, ele diz assim, os amadores, eles não tinham, eles faziam ali aqueles experimentos e tal, mas não tinham um envolvimento crítico da ciência, de buscar realmente esse empoderamento, buscar tomar parte mais decisivamente, né? Então toma a ciência e a tecnologia de forma crítica e inquietam-se diante das pesquisas ou das notícias sobre os organismos geneticamente modificados, mudança climática, desenvolvimentos nanotecnológicos, ameaça de gripe aviária, que a gente vê as notícias e fala, mas será que é isso mesmo? Mas a gripe aviária foi isso mesmo ou era interesse de vender vacina? Né? Tem um monte de notícias que ficam conflituosas entre si, você não sabe bem em quem acreditar, então o cidadão pode começar a tomar a sua pega um pouquinho para mim, que eu vou pegar a folha de vários instrumentos aí para monitorar tudo isso, né? Também pode ter a parceria da universidade, né? Pode ter parceria de outras instituições, mas que tenha uma mão ali da cidadania em torno desses projetos. Então, finalizando, né? Então a ciência comum, ela vai, como eu falei, vai querer ser construída a partir da experiência, da contribuição de todos. E para isso ela vai acolher a experiência, ele coloca o enfermo sobre o seu padecer, dos camponeses sobre o seu território, dos vizinhos sobre o seu bairro e dos cidadãos sobre sua liberdade, quer dizer, a sua liberdade de poder intervir diretamente, né, na geração do conhecimento e da definição das políticas. Gente, é isso aí, para a gente continuar conversando. Tá? Conclui aqui? Pode concluir. Deixa eu ver. Vamos então, a gente conversou um pouquinho, quando eu falei. A gente conseguiu, só um minutinho, a gente conseguiu transmitir, inclusive teve 3 pessoas que conseguiram, deve ter conseguido ouvir. E agora a gente vai fazer, vou tentar manter a gravação nessa voltinha, tá? Se não der, eu concluo. Pronto, encaminha.
Ou seja, normalmente nós fazemos uma rodadinha, Então eu fui um falando, papinho, então, depois a gente faz um outro. interrompemos pouco, né? Mas então agora acho que vocês poderiam, se você também dessa fala toda assim, chamar atenção, vocês gostariam de colocar a questão. Alguém? Claro. Eu fiquei muito curiosa com a ideia dessa publicação com diversos autores. Essa Publicação com diversos autores. Eu queria saber como é que está se dando isso hoje na realidade, na prática da vida acadêmica. não entendi como diversos autores. A publicação de artigos e livros com diversos autores. Não, ele não foi um livro, foi uma pesquisa. Uma pesquisa que foi desenvolvida por 8.500 E aí você publicou uma cientistas. pesquisa desenvolvida. Não, aí meu livro eu falo da autoria em rede. Então a capa dele é aquela figura que eu mostrei, mas eu vou estudar mais a Wikipédia. E falar um pouco do desenvolvimento do Linux, que é esse programa de computador que é desenvolvido por centenas de milhares de programadores no mundo todo, e a Wikipédia que tem milhões de colaboradores. Mas o que você acha dessa ideia de diversos autores de publicação de artigo? Você acha que Eu acho que quer dizer, a autoria de artigos assim, é uma coisa que já vem de muito tempo e tal, que tem a academia científica e tal, né? Mas a gente tem visto algumas tentativas, inclusive a Alessandra vai falar mais sobre isso, né? De ir um pouco além disso, mas não tanto assim nos autores, podem ter assim, de cara você faz um artigo e você publica, mas aí quem é que vai dizer que esse artigo está bom para ser publicado? Então, acho que isso é um ponto que está sendo revisto em várias iniciativas aí pelo mundo afora. A Alessandra está fazendo uma experiência também aqui. Então, para que revisores desses artigos, que ela vai falar mais, né, também não esteja restrito só aqueles experts que possam então passar por pessoas mais variadas para ver qual é a validade daquele artigo. E outra coisa, depois de publicado o artigo, aí também as pessoas poderem comentar, qualquer pessoa, não só um doutor ou alguém que já tem um título, mas qualquer pessoa poder gerar ali nos comentários, vamos dizer assim, um outro tipo de autoria também, que seria uma autoria dialógica, dialogando com aquela obra, entendeu? Então não é mais aquele artigo que só sai publicado e fim de papo quase ninguém lê, né? Não, é um artigo que está ali para estar na roda, para entrar numa discussão. Eu acho muito interessante a ideia da coletânea, diversas pesquisas que falam uma temática assim, né? E acaba entrando vários autores e acaba virando um livro bem grande, temático, né? Eu acho isso muito mais interessante do que um artigo, assim. Ainda mais se fosse na internet, aí isso pode ficar aberto a comentários, entendeu? Esses e-books agora, né? Essa questão do aberto para comentário, a pessoa que ela estava falando, mas justamente nisso, os artigos científicos, a pesquisa científica, no geral, ela é revisitada por outros artigos. Mas aquele próprio artigo, ele acaba ficando uma coisa parada. Ele parou naquele tempo, naquele momento, e ele não é um organismo vivo. Quer dizer, aquela pesquisa ela precisa ser revisitada, reescrita, retrabalhada, mas você sempre congelou aquilo ali. É como se, de alguma forma, esse científico que ela trabalha tantos temas como esse, e ela ainda não consegue colocar isso na própria prática. Eu acho que isso são coisas que estão sendo experimentadas, né? É uma coisa muito nova. Eu Assim. optei na minha dissertação de mestrado em publicar em livro online. Foi? Eu publiquei em artigo científico. Eu achei que produziu mais, acho que deu mais, né? Não sei, mas tem, porque Tem o quê? tem comentários. Existem comentários. Por que tu não posta na nossa curso? Vou postar, Posta para... O que eu fiz no meu doutorado, fazer um blog, assim, foi muito legal, porque quando você está fazendo pesquisa, você fica tão isolado, né? Então, um blog, aí várias pessoas comentavam, então eu não me sentia assim tão sozinha, tem feedback, referência, sabe? É muito bom. Mas como fazer começar a ter comentário? Como é que é? Como fazer para ter Você tem que comentário? divulgar, Tem que ser né? uma página, né? A gente tem uma página. Não, mas não é só divulgar. O que ela está colocando é outra coisa. Como tu provoca as pessoas para comentar. Mas eu divulgando o meu blog... Isso ajuda. Eu estou provocando. Isso ajuda, mas tem uma questão. Mas tem questão. Pensando em títulos para os posts que sejam, que busquem, provoquem uma resposta. Exatamente. É isso que eu falava. Você não é só publicar. Publicar, ou seja, em si não provoca a discussão. Isso é uma discussão muito interessante que a gente está fazendo, né, que está fazendo agora.
seja, como é que tu faz um grupo se expressar? Ou seja, essa é uma discussão, agora sim nós estamos fazendo discussão técnica, que antigamente a gente discutia o princípio, porque a discussão técnica em geral reproduziu a imprensa. Agora nós estamos nos colocando como nós fazemos tecnicamente recursos que tu pode fazer. Por exemplo, quando tu publica um texto longo, esses são os mais óbvios. Ou seja, a questão de tu não falar de uma maneira fechada, ou seja, da postura de linguagem. Tem vários elementos que hoje a gente identifica como elementos que provocam uma discussão. Inclusive, nós estamos fazendo uma experiência interessante, que vocês nem conhecem, eu e a Silvia, a gente criou um grupo sobre o envelhecimento, e ali a gente está discutindo, justamente eu estou aproveitando para discutir isso, que ela tem uma experiência grande de imprensa. Então, como os hábitos que nós temos de imprensa, eles fecham a discussão. Tu pode botar num hipertexto que eles fecham a discussão, porque são a maneira de falar. Ou seja, se postar como intermediário, ou seja, como validador, ou seja, essas questões é que inibe a participação. Ou seja, na verdade, não é obrigatório, você não adianta tu botar tu disponibilizar as coisas, que isso em si não provoca. Ou seja, a questão de formar um grupo, por exemplo, que tu tem um estágio de construção do grupo, ou seja, é importante fazer várias postagens diferentes, variedade, para as pessoas terem uma ideia do que é o grupo, mais do que aquela descrição ajuda, mas não é suficiente, tem que ver que aquilo acontecer. Então, tem várias questões hoje que se discutem, mas eu queria falar sobre isso. É que na área da física, por exemplo, os textos são... Na área da física, os textos, por exemplo, eles são textos que... Os artigos, as pesquisas, são com uma multiplicidade de autores. Por quê? Porque quando tu trata uma questão complexa, tu não consegue, ou seja, traduzir toda a complexidade sem uma participação muito ampla. E já são reconhecidos. Outras áreas ainda limitam. Só pode ser 3 autores, só pode ser... Outra coisa é o seguinte, que é o texto eletrônico. Se diz, não, mas aí tu não sabe o que é a participação de cada um, isso é ridículo, porque no único lugar que tu tem condições de saber a participação de qualquer um é nisso, porque fica o histórico todo da produção. Quando você trabalha nesse Quando trabalha com documentos colaborativos. Eles fazem. Tem um histórico. Tu tem a capacidade... Mas nem todos têm plataformas que têm histórico. Não, aí é a questão, porque não é uma produção colaborativa. Ou seja, não é uma produção... colaborativa, não é? Sim, aí... Agora, uma questão de bibliotecária, eu conversando com uma menina bibliotecária, ela falando que estão querendo reduzir o número dos autores justamente por causa do problema em como fazer a referência, não botar uma lista enorme de autores, botar menos, né? Menos gente. Tem essa discussão em curso. Mas aí é uma discussão técnica na área deles que eles têm que resolver. Porque você tira as pessoas que participaram, porque vai ficar muito grande no nosso... muita gente para catalogar, gente. Exatamente. 10, 15 pessoas para botar. Quando é pouco, né? Porque isso tem mais gente, ainda mais gente já. Esses de física, né? Sei lá. Alguém quer falar mais uma coisa? Porque eu acho que depois a gente, no final, faz um geral. Tudo, né? Ou seja, a gente poderia talvez estar naquela nossa horinha que a gente dá uma paradinha para ir no banheiro, tomar uma aguinha. Eu queria falar de um filme que eu lembrei que é interessante. Não sei se vocês já assistiram. Chama Balzac e a Costureirinha Chinesa. Sim, eu já assisti. Aí é muito interessante essa questão da autoria, né? Porque é na Revolução Chinesa e tal. E eles, os meninos são mandados da universidade para a montanha, para conviver, né, com a população e tal. Só que eles não podem levar nada de conhecimento da universidade. Então não pode levar livro, não pode levar nada, principalmente se não for a partir de lugares que são... É um filme?
É um filme. É um filme. Então eles levam uma mala de romances de Balzac e de outros. E aí é muito interessante porque, para não proibirem eles de usar os livros, que eles começam a ler os livros de noite, né, com a população e tal, mas aí eles dizem que os autores são da Albânia. Aí, eles falam, aí um policial, sei lá, quem pergunta, mas tipo, de onde vem essas histórias que vocês estão contando? Aí eles, não, é da Albânia. Então tá bom, da Albânia pode. Então eles usam uns clássicos falando que são albaneses, que aí não teria problema. Acho que não tira uma capa, né? Não tira uma capa, a primeira capa, não sei. Eu não lembro desse detalhe. Também pode. Que todo mundo ficava falando no filme, os chineses que mais, né? Albânia, aí não sei que tudo era Albânia e tal. E na verdade estavam falando, né, de franceses, enfim. Também pode postar o trailer lá e fazer um comentário para as fazer pessoas. a mesma coisa, porque me lembrou bem exatamente essa discussão inicial que a gente teve, né? Essa história, né? Tipo, ninguém disse que. Ninguém tirou o crédito do autor original dos romances e tal, mas tirou o histórico de quem é o autor, né? Para poder. E aí, assim, com as histórias, o interessante é que eles subvertem a lógica dos camponeses ali, colocam para pensar algumas questões, tanto que uma das meninas que era mais amiga deles, que era a mocinha, ela já não queria mais ser uma camponesa do campo, ela queria ir para a universidade, estudar e tal, então é super interessante, né? O conhecimento se passou, né? Dá uma paradinha, 10 minutos e voltamos. Nem Paulo, só para falar para você, o negócio do McDougal, né, que eu achei... Estamos fechando a primeira parte. Não, é em arquivo. Quando eu vou em arquivo e Parou de gravar? ver histórico das revisões, Não, é isso aí. eu posso ter acesso a tudo que foi trabalhado antes. Desde o primeiro dia que eu comecei foi 11 de setembro. Tinha o quê? Eu acho que não tinha nada ainda no texto. Mas o dia 14... No dia 14 eu comecei a colocar mais informações sobre o que seria essa sabedoria, o que é ser sábio, o que é ter saber. Aí comecei a entrar na Wikipedia para ver o que elas estavam falando de o que era sabedoria. Aí escrever lá é a capacidade de um organismo ou entidade para agir segundo um julgamento. Aí depois falava de julgamento. Aí eu não queria saber exatamente o que era, se era julgamento ou não, mas tinha aquela ideia do inteligência coletiva, do Pierre Levy. Aí fui atrás do que Pierre Levy definia como ciência coletiva, ou inteligência coletiva, Não, tem que ficar perto. apesar de não ter muito a ver com essa história de sabedoria coletiva. Né? E a minha pesquisa me levou até mostrei aqui para o Newton, eu achei um documento, acho que foi dia 12 de outubro, eu achei pesquisando no Google, escrevendo Sabedoria das Multidões, eu achei uma referência para um livro de um jornalista americano do New York, publicado em 2004, que fala justamente disso. Ele dá exemplos de pessoas que vivenciavam uma determinada situação e queriam apostar em quem tinha conhecimento sobre aquela situação. Pediam depoimento de outras pessoas que não eram experts, como a Bia falou antes, né? Eram pessoas do dia a dia, pessoas comuns. Então ele já tinha lançado um livro chamado de Sabedoria das Multidões. Então, a partir disso, ele aponta para 3 categorias que costumam compor esse tipo de grupo. Quem que é o autor? O autor se chama... É um autor americano que se chama James Surowiecki. O nome dele. Eu vou botar o link aqui no... Então, ele fala que, primeiro, é o senso de independência de cada integrante, é o que acrescenta inteligência às decisões coletivas. Depois ele fala, a diversidade de opiniões também é importante, por agregar fatias de novas informações ao grupo. E 3, por fim, a descentralização de opiniões, ou seja, as decisões não são tomadas de cima para baixo. Então é o que ele fala aqui, e na hora da versão final eu tirei porque era muito grande para disponibilizar como ementa do curso. Mas depois eu vou colocar ali porque eu acho que vale a pena saber mais sobre isso. E aí eu fiz o PowerPoint da aula, mas eu quero apresentar um trechinho de 12 minutos
desse vídeo que eu postei agora no Facebook, que se chama Reconhecimento da Sabedoria Popular. O que vai acompanhar? Seu doutor, você teve educação, aprendeu muito serviço. Olha as coisas do sertão, tem boa experiência. Nunca fez uma paiosa, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem, pois nessa penosa vida, só me procurar comida saborosa. O saber científico é possível porque existe o saber popular. Todo o saber científico nada mais é do que os processos racionais que são empregados no saber popular, sistematizados de uma forma a produzir mais precisão, mais certeza e mais agilidade. Então, o saber científico vem a ser essencialmente, de uma maneira quase que completamente, um aperfeiçoamento do saber popular. É claro que o saber popular também carrega limites, que não é a panaceia. De 10 receitas que funcionam, tem 20 que não funcionam porque nasceram no contexto que precisa ser eliminado também pelos conhecimentos científicos. Aqui em Fortaleza, nós temos um professor que conseguiu isolar a medicina de várias plantas. E aí demonstrou que aquela sabedoria popular que está usando esses remédios há séculos tinha razão. Assim como demonstrou que outros que a cultura popular acha que fazem e não fazem. Esse discernimento, essa união entre o saber popular e o saber médico, o saber acadêmico, vai gerar mais segurança, mais ciência verdadeira, no sentido que a ciência verdadeira tem que integrar também. Na história da civilização ocidental, da nossa civilização, você vai ter um dado momento onde o conhecimento, como forma de poder, como forma de controle social, ele vai ser deslocado da igreja. Ele vai para um mundo que as pessoas não mais, e aí é construída uma teoria que justifica e consolida esse processo. Vai ser a origem do positivismo, que vai substituir o poder do clero pelo poder do saber técnico, do saber da pessoa que faz. Então isso configura uma outra estrutura social onde o poder não está mais ligado às questões místicas ou sagradas ou dogmáticas, mas cai no campo do saber terreno, aonde os especializados ou profissionais vão poder ditar o que é melhor, o que é mais adequado. A sociedade industrial ocidental, ela produz no século XX um modelo hegemônico de saúde. Esse modelo hegemônico de saúde, ele se reproduz não só na saúde, mas está hegemônico em todos os grandes campos do conhecimento da sociedade. E ele tem características muito fortes. Uma característica importante é essa supremacia do científico, supremacia da ciência. Essa supremacia, de certa forma, ela faz uma disputa de encobrir, de mascarar, ou seja, de colocar um manto completo sobre os saberes populares. Uma vez que os saberes populares, eles não estão no espaço de troca. Os saberes populares eles não estão disponíveis nas prateleiras, do sistema mercantil da saúde e da doença. E isso, de certa forma, esse desconhecimento do científico popular, essa dicotomia, é justamente no sentido de fortalecer a hegemonia do modelo científico tradicional. Já está online. Definiu mais, né? A minha procura de o que é essa sabedoria coletiva, procurando no Google. Olha, nós vamos. Passa para mim um pouquinho. Na primeira. Está funcionando? Uhum. Na primeira entrada da Alessandra, ela entrou e eu nem vi. Então eu só gravei a partir de um ponto. Agora ela vai fazer a segunda parte da apresentação dela. Ela passou o filme e agora vai fazer a apresentação. Bota para ela. Está contigo. Ok, então nessa minha busca de uma definição, né, o que é a sabedoria coletiva, que eu não achava, achei um livro chamado Sabedoria das Multidões, e aí acabei saindo filtrando esse vídeo, que acho que responde muito bem, né, o que a gente está conversando do saber leigo, do saber comum, do expert, da oralidade, né, e passar por uma coisa escrita, mais fundamentada, da ciência de um lado, né, dos curandeiros do outro, se eu posso falar assim. Então, aí peguei aqui um pedaço do
você fala em algum lugar de um texto seu falando assim, que no Brasil diversos movimentos reivindicaram a sabedoria coletiva, popular ou cidadã. Na verdade, trazendo essas outras palavras como popular e cidadã meio que como sinônimos, talvez, né, do coletivo. Que são o CPE da Uni, os mutirões, CPC, corrigirei agora. Não, você falou certo? Eu falei errado. CPC da Uni, mutirões, movimentos culturais, educação, entre outros. Na verdade, o coletivo não quer dizer que seja popular. Pode ser dos acadêmicos. O saber coletivo pode ser dos acadêmicos, não do popular. Sim. Por isso que o conceito tem várias formas que pega. Porque pega outras palavras. Assim como assim, o coletivo, eu acho que ele dá a ideia de uma coisa mais diversificada. O popular também está dando conta só de um saber popular, das curandeiras do seu livro. O coletivo não, pode juntar esse saber popular, o saber acadêmico, com outro saber místico, sei lá. Pode ser. O coletivo ele vai ser mais coletivo pode ser mais parece que diverso. vai ser confusão, né? De todos os saberes. Mas aí que o coletivo, aí é discussão. Esse O coletivo coletivo, ele permite uma. A gente tem uma preocupação muito grande de dizer para a palavra, porque às vezes tu fala uma palavra, o cara entende outra coisa. Então, quando fala coletivo, não ressalta que não é um saber técnico e intelectual. Ou seja, na verdade, o que a gente está procurando agora é mostrar que uma coisa é a produção coletiva de conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é que tem um saber que hoje é superestimado, no meu ver, eu sou radical em relação a isso, que é o saber técnico e intelectual, que é um procedimento que, por um procedimento específico e tal. Ou seja, esse saber foi transformado no saber, e o resto tudo não é. Não, o Boaventura fala isso. Quando ele fala do senso comum, ele faz bem essa distinção de que o saber técnico foi colocado como especializado, o verdadeiro, enquanto o outro seria, entre aspas, o mentiroso, que não vai, mas o que vai do senso comum, não tem validade. Mas ele justamente recoloca essa construção, de que esse saber do senso que ele chama de senso comum deveria ser ressignificado, porque a partir dele o outro também responde suas questões. Né? O que eu achei é essa visão desse saber popular que não, isso aí é muito específico. Não, mas é com isso que eu estou dialogando. Eu sei, mas é muito esse saber específico. popular é um saber específico, de um conhecimento popular, chá, não sei o que, não sei o quê. E eu entendo o coletivo, acho que o coletivo ele pode ter vários significados, mas o coletivo mas aí é que ele é nós. uma coletividade na universidade. Mas aí é nós que vemos isso. Não, mas é só você, como você dizer, você falar disso, você explicar. Eu estou entendendo o coletivo como isso. E tem um fato uma preocupação. Mas o coletivo não está. O coletivo não é uma gama de saber. Mas ele não está diretamente ligado ao saber técnico. Não. É reduzido ao Pode saber ser técnico. reduzido a É isso. isso que eu procurei colocar. Mas, por exemplo, quando ele fala de coletiva, ele faz justamente essa ressalva de que você está falando de uma gama de saberes que resultam num novo conhecimento que não é exatamente aquela história da sorte de cada um, né? É uma coisa outra que está sendo construída. Se constrói juntos. Se constrói juntos, se complementam para todos os lados. É que na verdade, de fato, inclusive na época da. A sua época não era essa, mas ficou essa visão de saber na época do CPC. 63. 61, 62. 2, 3, 64. É que na realidade o saber popular, o saber coletivo foi reduzido ao curanderismo. Ou seja, a isso. E não é só isso, é muito mais. O saber popular se desenvolve coletivamente também. Né? Ele é construído coletivamente. Embora o curandeiro ou o pajé, aquele da tribo, ele seja a síntese, como é no caso do conhecimento científico. O cara que faz a síntese, ou que traz toda a experiência. Daquele coletivo ali. Não é ele que cria também. Só que ele expressa aquilo. E isso aí que nós estamos procurando discutir e reivindicar, porque isso é uma ideia muito potente. Ou seja, porque na realidade, se tu considera que a ciência é um olhar específico,
tu já tira o valor que lhe dão a ela, porque ela é um conhecimento específico. Ela não é capaz de aprender toda a complexidade. Não pode ser sinônimo de verdade, né? Não pode ser sinônimo de verdade. Você terá um olhar apenas. Nesse sentido é que nós procuramos ver. E no caso da medicina, isso é fundamental, porque se tu reduz a um sabor técnico da saúde, a um sabor técnico, a saúde a um sabor técnico, tu reduz ao médico, a quem opera tecnicamente, e desvaloriza um elemento fundamental que é, como é que chama? Que é o. Não, isso também, mas que é a promoção da saúde, que é o conceito de promoção da saúde como um processo coletivo. O agente comunitário ele expressa justamente, ele enxerga Ele absorve essa. porque ele é do meio, é diferente do outro que vai para o meio. Está Ele observando os então, problemas da entende questões Sabe de quem vida. é o agente de saúde? É um personagem que está É aquele que vai na casa da pessoa. Não é que ele vai na casa, ele é um membro da região, da comunidade. Ele é formado na Ele região. é formado para exercer Conhece as necessidades. Conhece sabe a comunidade. Conhece cada um. Não, ele está, ele é da comunidade, ele está. Não, ele sabe que está fazer um curso para ele. Ele tem formação dele e tal, vai até o posto, mas ele tem. É um discurso técnico. Mas ele permanece no Mas seu não- local. Permanece. Ele tem Eu trabalhei numa clínica da família. Ele veio do território para casa de uma pessoa que vivia que estava com necessidade de móvel. Eu nunca ia chegar lá se não soubesse, nem me avisa. Ele leva lá. Gente, tomara que isso tudo continue. E já teve uma criança. E aí lá a gente vai com orientação. Eles hoje não podem ir até clínica. Esse começa a realidade assim, o médico não consegue chegar. Lá chega a gente comunitário e fala assim, gente, a criança está assim porque ele só está plantando. Ou então as casas ficam úmidas, né? Ou a casa uma infestação que você Mas a gente não quer Mas aí eu entendo uma coisa que você falou, que esse saber coletivo ele dá a possibilidade de que as pessoas participem, mas não necessariamente isso acontece. Esse saber coletivo ele abre a possibilidade para que esse saber que não é o técnico acadêmico seja incorporado, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o saber coletivo se dá exatamente no meio acadêmico e continua não pegando o que esse cara está podendo acrescentar. O processo é muito mais daninho do que se imagina. Porque, na realidade, a ciência ela tem uma armação que as pessoas não veem o que ela significa. É que, na realidade, a ciência é sempre um olhar específico que seleciona, que tira uma série de elementos, ou seja, e que, inclusive, não reconhece. Por que ela não reconhece o erro? Nunca. Ou seja, porque justamente ela quer se mostrar como uma verdade. E nesse sentido a ciência é muito daninha. Ou seja, porque na verdade ela transforma todo um saber que não é dela, ou seja, e só que ela faz isso de uma maneira extremamente perversa, e é através das enquetes. Ou seja, como ela tem que se alimentar do conhecimento popular, ela faz através da enquete. Só que ela pergunta só o que ela quer. Ela nunca abre a posição. Ela já traz como resposta uma resposta. É um sistema fechado. Tem uma resposta que ela É um tem. sistema Isso vai até eu postei, não sei se vocês viram, no Facebook do nosso grupo, eu postei um vídeo da Maria Beatriz, que é a doutora Maria Beatriz Borges, ela assim, é uma médica, e ela fala sobre o mito do cientificamente correto. Que é o problema do retorno. Comprovar. E ela fala isso, ela deu o primeiro exemplo. Assim, ela dá o primeiro exemplo da vitamina E. Nos anos. Está postado. Eu gostei. Ela fala da vitamina E que nos anos, não sei, 98 fizeram o primeiro estudo falando que era boa para o coração, fazia bem para a saúde. E aí divulgaram esse estudo e os médicos começaram a receitar vitamina Mas E. eu posso fazer uma questão de ordem? Está aparecendo, isso não vai dar Por tempo. exemplo. Aí a gente continua esse papo. Depois a gente continua. Não, eu tô falando com você, Tem a ver, só mas nós não todos vai nós ser estamos falando de um monte de coisa, aí você não vai dar tempo de fazer a publicação. Mas também, se não der tempo, eu acho que não tem problema. Não, mas você gosta da publicação científica, acho que é importante. Não, ok. Não, rapidinho. Então, esse vídeo é interessante porque ela fala justamente isso. Que em vários anos foi mostrando que aquilo não era verdadeiro e, por fim,
é uma revisão sistemática, né, de vários artigos, mostrando que estava errado, que não era para esse que estava no Femenae, e ela questionando isso. Por que isso acontece? Porque a ciência tem essa ideia de só publicar o que é positivo. Os resultados que existiam negativos, eles não mostravam isso. Mas sim, a gente pode... Porque isso é o problema do reducionismo, né, da própria ciência, que reduz a um objeto só e trabalha no certo e no errado, e não vê a complexidade das coisas, né? Isso é um dos grandes problemas. Tá, passa aqui. Aí, continuando aqui. Então, não, é aí mesmo. Eu estou com Rita, eu estou com você. Então tudo bem. Então, aí a gente pensou que o curso também tem a ver com a internet, a gente usa muito a internet. Eu comecei a falar aqui do Google Docs. E eu agora tomo um amplo cuidado para não falou na internet, depois da minha qualificação. Eu sei que tem o lado... Eu não diria negativo, mas também tem um outro lado, não só falando aqui, eles estavam falando da ciência, que só quer falar o lado positivo. A internet também não tem só o lado positivo. Mas a gente vê alguns pontos, eu trouxe 5 pontos, que a internet trouxe algumas novas condições, que é o acesso a todo tipo de informações e mais variadas formas de conhecimento e educação, a criação de novas formas de produção do conhecimento através de processos coletivos e de colaboração online. São colocados em xeque a organização da cultura vigente e de controle do patrimônio intelectual. Existe a comunicação entre práticas acadêmicas com linguagens específicas, lógicas e práticas da população, em sua sabedoria e experiência, a prática cotidiana, né, mas eu gostei desse vídeo, e tem um papel importante também. E surge uma alternativa que é a avaliação dos pares, através de múltiplos processos que a gente chamou de validação social. A Bia chegou a comentar alguma coisa aqui, né, quando ela fez a apresentação dela. Tem um texto dele que está na bibliografia. Tem um texto sobre discutindo isso também. Avaliação isso de fato, não sei se nós criamos um termo, mas na realidade não tem muitos textos sobre essa discussão. Criou só esse termo, mas não essa ideia. Tem um carinho para isso. E aí eu peguei outros eventos que o Next organizou que falam um pouco disso, dessa sabedoria compartilhada, né? Essa troca entre os que estão na academia e os que estão fora, ou essa relação extra que vai além dos muros da academia. Lógico, muitas experiências são feitas dentro, como esse curso aqui. Isso é feito dentro para pessoas que se registraram, mas tem uma perna lá fora, através do link que a gente coloca no grupo, que vai ter um alcance que a gente ainda não mediu, mas é bem grande, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo de 2 eventos organizados pelo Next que tem essa visão de amplitude, de maior dinamismo e interação, que foi a primeira conexão internacional de saúde e cibercultura, que aconteceu em 2012. A gente já apresentou essa experiência em vários lugares e não cansa de apresentar, porque ainda tem muita coisa para falar sobre ela. E ela se propôs a isso. Foi o primeiro evento feito na internet, né? Feito pelo Next na internet, e foi feito tudo na internet. Tanto as inscrições, as postagens, as palestras, tudo aconteceu online e foi feito mostrando isso durante um determinado tempo. Né? Se usa a internet nos eventos, mas se usa o quê? Na parte de gestão e administrativa. Você publica os textos, as pessoas podem fazer um texto, mas na realidade tu não discute na internet. Então o evento acaba discutindo só 1, 2, 3 dias e terminou. E aquilo se perde. No caso desse evento internet, ele tem um período longo de realização. Até esse grupo ele é o mesmo princípio, né? Tudo que a gente posta lá, ele fica e vai continuar ficando. Se você continuar postando ali, as pessoas vão continuar interagindo, colocando, alimentando. Você traz para a internet uma lógica espaço-temporal que não é dela, né? Porque você traz para ali uma coisa engessada que você fechou no tempo e a pessoa, o congresso é no Rio, o seminário é no Rio, você tem que vir ao Rio. Quando você deixa aberto na internet, a pessoa pode assistir de qualquer lugar e ela pode comentar daqui a 10 anos que a
alguém comentando no grupo, você não lembrava que existia mais. O Facebook às vezes te lembra de coisas que aconteceu, sei lá, 3 anos. Agora a gente tem a lembradora aqui, então. Um outro exemplo que eu botei ali foi mais recente, foi de 2015, foi unindo as pontas do SUS, e também teve esse princípio de, na verdade, ele trouxe para dentro de um grupo no Facebook, foi feito um evento e foi trabalhado depoimentos, eram depoimentos de pessoas de postinho, né, que traziam experiência. A menina, acho que ela estava aqui no grupo de diabetes, ela também testou na Juliana. Fez uma apresentação. Então todo mundo pôde participar botando a sua experiência. Até no início ninguém sabia o que é ser da ponta do SUS, né? Mas depois, a partir dos depoimentos, todo mundo foi ver que tinha cada um uma experiência específica que podia dizer que participava da experiência de ser ponta do SUS. Então esse experimento também está aberto, também pode ser visitado. Ainda tem gente, não sei se ainda tem gente participando, mas é um grupo de uma pesquisa. Está ativo, né? E está ativo, ainda está ativo. Então esses são 2 exemplos. Eu vou entrar agora direto nas novas formas de patrimônio de produção de conhecimento, que diz mais respeito à minha pesquisa. Para começar, eu trouxe um exemplo de um caderno, eu botei também no grupo, a ideia do caderno que eu tenho. Quem sabe o que é um caderno de pesquisa científica? A pessoa não está aqui, não. Foi interessante, né? Porque a menina fez a pesquisa e colocou ali falando o que ela achou a experiência dela. Ela colocou a experiência dela, né? Deixou a experiência dela do que ela achou como caderno de pesquisa. Então, essa pessoa é uma prática que, a nível ideal, lógico, ideal é disponibilizar todos os dados, todos os registros da pesquisa individual de um pesquisador online para que todo o conjunto dos pesquisadores tenham acesso. Então, o importante é ter uma licença livre, né, que não seja limitada, que seja um pouco daquele remix, né, que as pessoas possam se usar, se apropriar, mas lógico que fazendo a referência da onde pegou, né? Tem a ver com a licença do Creative Commons, né? Você falar da onde pegou isso. Então, a primeira pessoa que falou sobre essa ideia foi o Jean-Claude Bradley, que falou sobre essa experiência, e quem refletiu um pouco dessa experiência e trabalhou no doutorado dela foi a Anne Clio. Ela até começou a desenvolver a pesquisa dela usando a ideia de caderno cientificamente, de caderno de pesquisa aberta, mas acho que ela não deu continuidade ali. Mas tem um link ali onde ela fala mais sobre esse processo, fala mais um pouco sobre isso. Então, essa nova forma de produção de conhecimento, ela faz com que nas publicações científicas a gente comece a ver a incorporação de novas práticas e até novas formas. Até novas formas de medir o alcance, a popularidade do artigo. Hoje a gente pode ver através de links, comentários, esses compartilhamentos que a gente faz, o alcance de um artigo específico, por exemplo, ou da pesquisa. E eu vou, não sei se já está, no final agora eu vou falar de uma experiência que a gente fez no curso do ano passado, um curso mais ou menos, na verdade, com esse mesmo estudo que a gente está tendo aqui agora, mas que no final, desde o início a gente falou que o trabalho no final do curso, a gente ia fazer escrita de trabalhos coletivos, sendo feitos trabalhos com mais de um autor, usando o Google Docs, que eu mostrei aqui antes, né? Então, o link tinha que ser disponibilizado uma folha do Google, onde todo mundo do grupo, o grupo era enorme, no final do curso o grupo tinha mais de 200 pessoas, né? Então, aqui na sala de aula, acho que eram 20, né? E lá no Facebook eram 200 pessoas mais. Então, era muito participante. O que aconteceu, até para esse curso aqui foi feito em condições muito ruins. Eu estava operado, a gente começou em cima do lado. Normalmente a gente prepara o curso muito antes
Então já tem um corpo quando inicia as atividades presenciais. Aí pega pique mesmo. Esperamos que ainda dê para pegar um pouco desse. Mas diferentemente do outro curso, a gente já começou com essa ideia de que a gente iria fazer trabalho colaborativo usando aquela ferramenta do Google Docs. Então, também a gente foi meio que preparando as pessoas também para isso. E aí, no final, as pessoas produziram um monte de textos. Eu vou apresentar um pouco do resultado disso. Mas, para que se chegasse a isso, a gente não saiu de uma experiência 0 quilômetro, né? Isso tinha já experiências de outras revistas, não sei se são já, são já reconhecidas pela academia, são, né? São já bem reconhecidas, né? Então a gente partiu de práticas já existentes que já tinham algumas ideias que a gente queria usar. Por exemplo, a gente tem esse, que é um repositório que se chama Archive. Ele funciona desde 91. E ele é um arquivo online de pré-prints. Vocês sabem o que são pré-prints? São rascunhos, são artigos que ainda no passado foram submetidos por uma revista científica, né? Não tiveram avaliação dos pares, mas eles são ainda rascunhos, são pré-prints. Então esse repositório é cheio de pré-prints publicados sem a revisão do autor. E olha, desde 91 já é reconhecido pela academia. São pré-prints, não tem revisão de autores, de pareceristas, né? Então tem um archivo. Esse especialmente, eu acho que ele dá menos assim, com o pé, um reconhecimento de acadêmico. Porque não é o oposto dele. Quando alguém usa como referência, se a pessoa acha que é uma referência básica. Não, referência agora. Eu não sei se você não quer igual o João continua. Ele é uma revista super reconhecida. Você acha que tem ali também? Tem. Esse aí não estou interessado mais em controlar. Igual o próprio desenvolvimento do software do Linux, né? As pessoas estão interessadas em evoluir. Exatamente, melhorar. Ficar parado com Microsoft. Muita gente publica isso, sabe? Pessoas que estão lá no alto, não estão nem mais precisando mais de divulgação. Isso acontece muito na área de exatas, né? As pessoas acham ainda que esse tipo de publicação não é válida, não traz conhecimento correto, e questionam a validade de usar esse tipo de publicação, de referência mesmo. Então, eu acho que essa dificuldade de quebrar isso, porque às vezes você está fazendo um trabalho, são coisas que estão aí sendo discutidas ainda, talvez não em conhecimento já fechado, publicado em uma grande revista, já reconhecida e tal, que também tem seus poentes, mas traz isso, entendeu? Quando você usa uma wiki, quando você usa um canal, um artigo aberto, quando você referencia um doc, quando você referencia uma resenha, é muito complicado, porque realmente limita o uso daquele conhecimento para a academia. Pode até você já sendo um grande pesquisador, ótimo, se alguém entender. Agora, a gente que está iniciando a vida, a gente se restringe a ter que utilizar os cadernos de saúde, não sei das quantas, o Elsevier, não sei quem, o Nature, porque simplesmente se a gente usar uma coisa que não é comum uso, não é validado. Aí, coloca o que Você não vai é ter que fazer um válido, caminho não é muito claro, assim, clássico. né? Pegar o nome do autor e procurar no Google o que ele já publicou em outras revistas. E eu não sei. O autor ali vai para outra plataforma. E uma coisa, até para contribuir, que foi uma leitura que eu e a Silvia fizemos, tem um movimento da Fundação Nacional lá nos Estados Unidos, que é o Public Understanding Research, que eles se baseiam exatamente em mostrar as pesquisas em desenvolvimento. Por quê? Porque eles veem que se mostrar pesquisas fechadas, a sociedade vai ver e não está nada aí. Mas o objetivo é exatamente isso. Além de mostrar e falar que tem uma parcela, uma contribuição direta na sua prática cotidiana, por exemplo, as pesquisas com os alimentos geneticamente modificados, orgânicos, essas coisas, eles podem ver no blog e ver que tem um afeto, né, no cotidiano, também provoca novas parcerias, né? Então provoca a transdisciplinaridade. Depois eu posso colocar no grupo para contribuir. Rita, só falar uma coisa, que assim, complementando, normalmente essas pesquisas assim, né, quando saem validadas, né, academicamente, eu acho que elas não chegam à sociedade. Esse é o problema. Essa outra aí, do geneticamente modificado,
acesso, pessoas entrem e trabalhem em cima disso também. A outra você publicou na revista e quem vai ler são seus colegas de trabalho, que ela fica restrita às coisas acadêmicas. Tem acesso a carros, tudo bem que os blogos, cielos. Alguns são abertos nesse sentido. Nossa, quando vocês têm que pagar se precisar pagar, piorou, né? Piora mais ainda. Mas mesmo porque não paga, gente, quem leu conexões públicas? Realmente vale. Meu trabalho ali aberto, eu primeiro não peguei mais para me referenciar pontuação para mim, para tudo que eu faço. E isso de alguma forma sim, terminar essa mas por exemplo, antes disso no mundo todo, né? Agora quem já chegou lá Tudo já bem. pode prescindir disso e abrir mais. Olha, a gente tem uma contribuição online. A ciência toma estatuto de verdade. Assim, Alice Franco. A Bianca também está dizendo oi. Sendo que a Alice fala, a ciência toma estatuto de verdade e cria representações sociais dessa verdade, a qual anula todo e qualquer saber popular. O pior que faz isso, se apropriando dos saberes. Então, deixa eu continuar aqui. Esse foi um dos exemplos, foi a Archive. Outro exemplo foi o PIG. E essa também é uma revista bem conhecida. Os autores podem apresentar os projetos incompletos ou versões finais dos artigos em que estão ainda trabalhando. Os autores podem ainda solicitar o feedback e trabalhar em revisões do seu artigo. Então, isso vai crescendo a contribuição de outras pessoas para a melhoria do artigo. E o outro exemplo é o F100 Research, que oferece a publicação imediata e transparente de artigos, deixando para depois o trabalho de revisão por pares. Então, sempre caiu nessa questão da revisão, da contribuição que os pares, não necessariamente um cientista ou alguém do seu nível de conhecimento, né, possa contribuir com aquela pesquisa ou aquele assunto que está sendo desenvolvido. Então, foram mais ou menos os primeiros exemplos, os parâmetros, vamos dizer, para a experiência que a gente fez no ano passado, que foi de escrita coletiva, que fez essa experiência que aconteceu no grupo do ano passado, um grupo que teve as mesmas características desse daqui, e eu já expliquei, né, usando o Google Docs, mínimo de 2 pessoas. Então, a expectativa qual é? É que os textos fossem enviados coletivamente, fossem inseridas práticas de revisão, incorporassem métricas, como o Garcia falou, que as outras pessoas pudessem comentar, fazer algum tipo de avaliação. E a gente chamou, teve uma dinâmica, a gente chamou outras pessoas para fazer a avaliação dos artigos que não tinham sido necessariamente, não podia ser o próprio artigo escrito, né? E isso resultou em 11 textos que a gente publicou no que a gente chamou de revista para acadêmica, que tem essa ideia que está fechado para a academia, está fora da academia, né? Então é ainda um número experimental, acho que dá para clicar, né? Rita, clicar dentro dessa imagem, vai direto para o link. Botou lá no coisa também não, né? Está tudo a apresentação lá no grupo. Mostra na linha lá. A gente pode publicar na linha lá do é que ainda não tem que organizar. Boa pergunta. O que aconteceu? Eu vou falar minha própria experiência, assim, do que eu vejo como aconteceu. A gente deixou para que fosse interativo, que as pessoas ali dentro continuassem a comentar, mas enfim, isso aqui a gente está apresentando de primeira mão. A gente não vai fazer uma divulgação do que foi feito, mas eu posso mostrar aqui que foram quanto? 11 textos, né? E todos os textos, lógico, que é um ponto que era para fazer era que os textos tivessem a ver com as aulas, né? Com os temas debatidos em aula. Então, todos os textos têm, estão ligados aos temas das aulas, né? Então, essa foi a primeira coisa. E, não sei se você clicar nesse primeiro texto aqui, esse daí. Esse? Até quando a gente começou a ler, a gente começou a perceber, mas isso aqui não é um artigo. Qualquer tipo de conteúdo valeriano
seja, até podia ser um vídeo, qualquer produção, um remix. Só que como a gente queria, eu acho, né? Como eu sempre repetia, a gente sempre repetia que ia publicar em uma forma de revista, acho que as pessoas logo quiseram escrever um artigo. Esse daqui foi o único que não tinha cara de artigo. Ele procurou refletir sobre todos os temas do curso, dando exemplos, pegou, vai passando devagar, Rita, por favor. Ele foi, e nem aqui, um detalhe, é que a gente deixou os links para, tem o nome do parecerista, mas se você clicar, até isso a gente tem que ver se muda ou não. Se clicar, vai para o parecer que a pessoa deu para o artigo, né? Então isso talvez ainda tenha que melhorar, tem outras coisas para fazer. Então esse texto, ele pode ir passando assim devagar, ele vai falando do curso, dá exemplos, fala os objetivos do curso, fala os objetivos que as autoras quiseram mostrar. Pode passar mais para baixo. E aí eles trazem toda uma reflexão do que eles acham que aconteceu no curso, que abordagem tiveram. Pode passar mais para baixo, Rita. Mais para baixo. Olha, eles trazem a listagem dos temas. Aí embaixo elas colocaram os links para tudo que elas acharam interessante. As capas de livro. Então, eu achei esse trabalho, eu coloquei como abrindo a série dos documentos, que dava uma visão geral de pessoas que não éramos nós que organizamos os cursos, mas como as alunas viram o curso. Então, esse link já está lá, está disponível, vocês podem ver, e aí a gente vai ver como é que vai fazer para fazer um lançamento de fato, para depois fazer com que essa ferramenta também tenha essa ideia de colaboração, de ter comentários, de gerar diálogos e enriquecer mais isso aí. Então esse aqui foi um número experimental, que a gente espera reproduzir, só que a gente não tem como reproduzir a mesma coisa que a gente faz. Aí foi uma coisa muito específica, né, no tempo, daquela dinâmica. Na balança, por exemplo, dessa experiência, é que ela foi muito interessante. Esse curso foi muito interessante, teve várias manifestações, não apenas essa. Ou seja, que eu digo que é um movimento de educação, não é um curso. E, na realidade, uma série de iniciativas foram sendo incorporadas ao próprio curso. E o resultado um dos resultados dessa revista, nós já tínhamos tentado isso no curso anterior. Ou seja, mas na realidade o que deu condições de fazer esse processo, isso é um particular, que é um problema que a gente tem que pensar, o que deu condições de fazer isso é que nós geramos um movimento de educação e as pessoas estavam dentro. Então, aí, ou seja, a militância, na realidade, isso aí continuou sendo feito 6 meses depois de terminar o curso. E agora nós estamos um ano, mais ou menos, e estamos com a publicação, um ano e meio, talvez. Ou seja, por quê? Porque, na realidade, as pessoas entraram. Até hoje é uma... Ele é ativo no Facebook, as pessoas postam. Ele é ativo, agora estão, inclusive, tentando melhorar, porque quando começa uma pessoa só, algumas pessoas a fazer publicação, mata a discussão, é igualzinho o agronegócio. Tu cria uma indústria ali de alguém fazendo, tu vai matando tudo que tem vivo. As pessoas param de ler, etc. Mas ainda tem vida, e nós estamos tentando recuperar. E você foi um curso que gerou 11 artigos, cada um com uma abordagem, e que os artigos têm que ir para a rua. E assim... Tudo que foi pensado, em geral, né? Mas assim, esses artigos, assim, a experiência... Porque geralmente o que acontece no curso? Entrega o artigo para o professor, ele nem lê. Fica lá na gaveta do professor, mas o professor lê, que bom, né? Tem professor que nem lê. Então, assim, uma coisa bacana é que no curso anterior a essa experiência, a gente quis fazer isso, até tentamos, muitos escreveram, mas saíram daquela experiência bruta ali, como está aqui, artigos que foram publicados em revistas. Tanto na outra quanto nessa. Nessa aqui também, né? A Paula começou a escrever um artigo com outras pessoas. Eu, o Diego e o Rodrigo já publicamos. Na verdade, isso eu até falei na qualificação.
atenção no meu texto que isso também foi tipo um laboratório, se você escrever mesmo, porque a escrita científica nem todo mundo sabe como faz, né? E também várias coisas que você discutiu isso, né? Autoria, revisão com pais, uma nova forma de publicação científica. Papel do revisor. Experimento que abrange aí várias questões que a gente falou aqui na teoria, Vários né? Mas tentando abordar isso também. Algumas coisas deram mais certo, outras deram muito certo. Isso faz parte de você experimentar um negócio de jogo a todo, né? E quem participou não foi só aluno Inclusive, presencial, uma tese né? que vai sair, Foi aluno presencial e online. Mas enfim, isso só para mostrar esse resultado, mas que ainda vai evoluindo. Eu espero que ainda tenha mais. E assim, também é interessante, porque como a nossa aula é blended course, não participaram do artigo apenas os alunos presenciais que queriam nota, e também os alunos que estavam online, que foram parte da produção dos artigos. Isso também. Isso é um ponto, não obrigatoriamente eram alunos regulares. isso é um ponto importante. Não estavam recebendo nota. Alguns na realidade, a única crédito que vão ter, eu creio ter publicado na revista. Isso é um dos pontos. Mas mais nada. Bom, então é isso. Acho que a gente Agora vai poderia pensar. Voltando, porque aqui o que eu quis mostrando isso é toda essa discussão de hoje, né? Falando da autonomia colaborativa, assim, não foi bem essa experiência, não teve essa coisa. Eu até, é engraçado, porque eu estou falando da teoria, eu queria ter colocado uma teoria dentro, que era da ciência aberta, da ciência cidadã. Mas a fala da Sarita, que é uma professora que estuda a ciência cidadã, ela falou para mim, mas Alessandra, de ciência cidadã ali, eu não vi muita coisa. Eu vi a participação de uma menina que tinha ProUni, né? Que já está na graduação. Aonde? A Letícia é da graduação de História. Mas do que? Na revista? É. A coisa não é. Tem vários que não são acadêmicos. Não, mas os outros, eu falei isso no relatório, os outros eram de mestrado, ou tinham de alguma forma. Ou não. A Sara, por exemplo, ela é graduação. Sara não era. Mas isso é academia também. Hã? Graduação é academia também. Não, mas uma graduação de informática que não tem nada a ver com o que ela está fazendo. É diferente de ser uma pessoa de manguinhos, que é Isso aparece nas pontas do sul. Nos anais da ponta do sul. Não, fechamos a atualização. Agora, que horas são, Pedrinho? Eu acho que hoje é tarde. 4h40. 4h40. Vamos só ver se tem algum bate-bola aqui que queira ser feito para reter preocupações. Essa concepção, pelo que quando eu cheguei e vi que a Alessandra estava colocando, ela é esse tipo de participação em uma publicação para acadêmica, ela é uma contraposição à ciência da forma como ela é concebida, diversos momentos. A gente quis
isso. E no nosso caso, não, teve até avaliação, mas não era um critério para não ser publicado. Era só para ajudar, refletir e melhorar A troca. Alguém tem alguma coisa? Eu acho que eu estou pensando aqui nessa coisa dentro da publicação de artigos, fazer uma coisa mais aberta, mais. Daí eu tenho que fazer uma ligação até com o Facebook, porque na verdade quando você vê um post que alguém postou um texto enorme, tem 2, 3 curtidas, você nem dá atenção, você não lê. Quando você chega no post que tem 5 mil curtidas, você lê. Se eu ler um post sobre algo que a gente está estudando aqui, e de repente o Nilson curtiu, eu falo, peraí, se ele curtiu, deve ser alguma coisa. Você vai criando suas referências. E até que ponto isso também não pode ser levado por um meio acadêmico de, tá, ok, se todo mundo aqui escreveu um artigo, mas o Nilson curtiu o seu, eu já tenho uma referência de tá, ok, dela deve ter um certo trabalho que pelo menos na validação dele ali foi considerado bom. E ele de repente não curtiu o meu, ok. Ele curtiu só porque é limpinho? Mas você vai aos poucos, porque não vai ser só o dele. Vai ter o dele, vai ter o de mais alguém. Isso é validação social. Você tem um artigo justamente que eu fiz com o João, que é um informático, e que ele conhecia o processo técnico de validação. E aí a gente fez, eu tenho mais ligação com a sabedoria cognitiva, etc. E aí a gente fez um artigo que eu acho que é bem interessante, porque ele marca determinadas preocupações que foram criadas a partir da tecnologia interativa, 2003. Por exemplo, da Amazon, ou seja, da Amazon, hoje todos os sistemas de banco, inclusive eu tenho tido uma preocupação, sabe aquela coisa, a minha filha toda hora fala assim, não deixa tanta água. Ou seja, quer dizer, determinados conhecimentos sociais que tu tem, que são que viram hábitos, rotinas para defender a sociedade e tal, eu hoje estou convencido que dar nota para as atividades da internet é uma obrigação social. Ou seja, porque justamente é assumir a validação social. Eu tenho obrigação, quando eu uso um sistema. Por exemplo? Quando eu uso o Uber, a avaliação a avaliação é um meio de controlar a qualidade do serviço. Então eu acho que é uma obrigação social isso. Eu inclusive, às vezes não faço porque não dá tempo, até eu guardo, às vezes depois acabo esquecendo. Mas eu acho que é uma obrigação social quando tu pega um serviço da internet e tu dá. É verdade. Porque exatamente isso é que me possibilita as coisas encontra a manipulação. Porque se as pessoas não fazem isso, aí vem as pessoas que conseguem manipular o sistema. E só uma observação também, né, na revista a gente pretendia, né, que tivesse esses métricas alternativas, mas acabou que a negócio também do plugin, que não existe mais, está funcionando, pode ter. E aí teria as curtidas, quantas vezes foi compartilhado no Twitter, não sei o que lá. E infelizmente a amizade, acho que tem um certo limitador, porque assim, tá, ok, ele pode até curtir porque ele é seu amigo, mas ele não vai fazer um comentário bom, porque senão ele já começa a atividade dele está em jogo. Você tem que interagir com uma coisa que não é ruim, que não é bom. Até curtir, mas comentar já. E aí você começa a ver, porque aí tá, ok, ele curtiu porque é amigo, mas ou você tem 500 amigos que curtiram, ou realmente é bom. Ou ele curtiu porque passou na timeline dele e ele teve vontade de curtir. Mas aí tá, aí ele vai curtir e comentar. Porque ele vai curtir, mas ele não vai comentar falando bem. Comentar é mais do que curtir. Sim, concordo. E o reagir também é mais. Coisas. É o view, é o curtir e é o comentário. São três possibilidades. Que é o extremo, compartilhar nas redes sociais, assim, eu dou acompanhando assim, o blog do GoFood, algumas redes sociais do GoFood, e aí você vê que às vezes não tem mais discussão. É só isso, é só curtir e a informação está aqui e você não está vendo, assim, porque Fica vazio, né? de discussão, de interação, não está rolando mais, assim, algumas redes você consegue ver isso, assim, me surpreende. Você está fazendo pesquisa sobre isso? Na verdade eu quero aumentar o sentido da saúde no movimento nos blogs colaborativos. Aí é blog. Blog é sempre. Aí eu quero meu blog, mas eu já fui ver as outras redes, como o Instagram, né, que é mais difícil, deixa curto, então nem sempre. Algumas outras questões de redução já
blogueira que é patrocinada. O produto, e aí começa a discutir. É uma coisa que o profissional de saúde não pode fazer. O nutricionista, por exemplo, pode ficar divulgando marca, mas a blogueira pode, ela é patrocinada para isso. E aquilo ali vai gerando. Isso é um problema que falou sobre isso. está acontecendo hoje. Ou seja, está acontecendo que as blogueiras... Que tem um produto que ela falou, uma empresa, a minha dermatologista, que só chama médicos do mundo todo para ir lá, mas brasileiro só chama bloguista. Elas vão lá, financiadas, e vão divulgar aqueles produtos daquela Não, empresa de cosméticos. a indústria está jogando pesado no deturpa, né? Deturpa. Você pensa que a blogueira está dando uma opinião né, gente? pessoal. O Jamie Oliver veio pro Brasil e no Food Revolution, que é o movimento dele, eles fez parceria com a Sadia, aquela madrugada, né? Então, ou seja, na Inglaterra, nasce Sadia, contra o mental. Mas eu não acredito que isso tenha fôlego, viu? Aí aqui ele Eu acho que no momento que tu faz isso, tu começa... Não, ele tem um monte de gente, ele perdeu um monte de seguidores, de gente que apoiava a campanha dele aqui no Brasil. Ele falava, quer dizer que o hormônio só aqui, na Inglaterra deixa suas crianças felizes, lindas, maravilhosas. E você recebe dinheiro da Sadia para dizer que eles fazem franguinho. As pessoas começam a controlar isso também. Lógico. Mas é uma... Ficamos por aqui? Então, na próxima vez, nós vamos fazer T2P, Economia Financeira, e ciberativismo, na realidade. Ou seja, a questão do T2P é justamente um sistema informático, originalmente, que criou uma possibilidade de rede que hoje se discute ao nível da própria organização do sistema econômico, não só econômico, de sistemas. A Bia vai apresentar, fazer a apresentação, e a segunda parte, eu não sei, eu acho que nós vamos pegar um pouco. Acho que eu vou dividir com o Diego. Nós temos que nos organizar para isso e fechar o Aí quem tiver ideias também sobre o assunto, bota lá no grupo, né? E também Esse assunto dessa aula, da próxima, né? Que a gente vai continuar no papo. A Thaís pode mostrar o blog dela. Eu acho que tem que botar. E é bem legal dela. Tem que botar a coisa, a única coisa que tem que ter, a gente não botar, não é uma questão também de arte social, também de responsabilidade social. Não gerar lixo, ou seja, tu gera publicação. Para isso, tu tem que trazer aquela questão para o ambiente que tu está discutindo. Se ela não for resposta para ninguém que está ali naquele grupo, ela é lixo. É isso. Pode fechar. Você não vai dar a ver porque está sendo... Pode, eu tô logada, né? Eu vou deslogar, tá? tá? Dá teu olhar a partir daquilo. Às vezes até não tem, por exemplo, uma coisa que eu sinto que tem uma certa dificuldade, questão política, agora vem na Fiocruz. Tá, mas a campanha salarial, isso interessa qualquer pessoa da Fiocruz, teoricamente. Só que uma coisa é publicar isso porque interessa qualquer um, e outra coisa é tem a ver com aquele tema. Alguma discussão que está sendo na eleição que tem a ver com esse tema. E esse ato dessa responsabilidade, eu acho que é uma responsabilidade social. De não trazer coisas sem procurar mostrar pelo menos o teu olhar, para o outro poder ter uma atitude reflexiva. Ou seja, e não ser aquele troço assim, sem legenda. Aí tu chega lá, tu tem que entrar no lugar, chega lá é uma droga. Ou seja, quer dizer, acaba não entrando. Talvez nem era uma droga, mas você entra lá sem entender por que a pessoa postou aquilo. Por que tu vai entrar? Aí sim é a autoridade da pessoa. A única que poderia. Sem legenda, né? Pode frustrar essa autoridade, porque tu de repente vê que tudo bem, o cara pode